O perdão não é um evento isolado que acontece em um piscar de olhos. É uma jornada solitária, um processo doloroso e muitas vezes totalmente silencioso. É a decisão consciente, tomada no fundo da alma, de não permitir que as feridas abertas do passado ditem as regras do seu futuro. Imagine-se agora, fechando os olhos e sendo transportado para o Egito Antigo, no auge de sua glória imperial. O sol do meio-dia reflete com uma intensidade cegante nas colunas monumentais de calcário branco e granito do Palácio Real. Um homem, vestido com o mais puro e fino linho que o dinheiro pode comprar, observa o horizonte infinito do deserto através de uma janela imensa. No seu pescoço, brilha um pesado colar de ouro maciço, dado pelo próprio faraó como símbolo de divindade. Em seu dedo, ele carrega o anel de selar que comanda o destino de milhões de vidas. Seu nome egípcio é Zafenat-Paneia, o governador de toda a terra. Mas, por trás dessa armadura de ouro, poder e maquiagem, ele ainda é José, o filho de Jacó. O menino que décadas atrás sentiu o frio de um poço escuro e o calor das lágrimas de uma traição que ninguém, absolutamente ninguém, deveria sofrer. 20 longos e silenciosos anos se passaram desde aquele dia fatídico nas planícies de Dotã. 20 anos de perguntas ecoando no vazio e de uma saudade que queimava mais que o próprio sol do Saara. José construiu uma nova vida, uma nova identidade e, através de uma sabedoria que só poderia vir diretamente do Criador, salvou uma nação inteira da morte certa pela fome. Mas, no compartimento mais secreto e trancado de sua alma, o nó que o tempo não desfez ainda estava lá, intacto. As cicatrizes físicas em suas costas, marcas brutais das correntes da escravidão e dos anos de masmorra injusta, podiam ter sumido sob os tecidos caros. Mas a memória visual do rosto de seus 10 irmãos, enquanto o vendiam como uma mercadoria barata, ainda era nítida como se tivesse acontecido hoje de manhã. Ele fechava os olhos e ainda conseguia ouvir o som metálico das 20 moedas de prata trocando de mãos. Ele se perguntava, em suas noites de insônia no palácio, o que teria acontecido com meu velho pai Jacó? O coração dele teria suportado a notícia cruel da minha morte? E Benjamim, meu único irmão de sangue, estaria ele seguro ou teria tido o mesmo destino trágico que eu? Antes de avançarmos nesta jornada de redenção e dor, eu quero parar um pequeno instante e te fazer uma pergunta muito pessoal, de coração para coração. Você já passou por uma situação onde foi traído por alguém em quem você depositava toda a sua confiança? Talvez um amigo de infância, um sócio de anos ou até alguém da sua própria família que deveria te proteger? Como você lidou com a queimação interna da injustiça e aquela vontade humana de ver o outro pagar pelo que fez? Comente aqui embaixo com a palavra superação, se você acredita que o perdão é um sinal de força divina e não de fraqueza humana. Eu quero ler a sua história, pois o seu comentário pode ser o bálsamo de esperança que alguém precisa ler agora mesmo. A seca que assolava o mundo naquela época era implacável e não escolhia suas vítimas por classe social. A terra estava rachada, os rios eram apenas fios de lama seca e o gado morria de sede sob o sol escaldante. Foi essa mesma fome desesperadora que, ironicamente, trouxe o passado de José batendo à sua porta. 10 homens rudes, com as barbas grisalhas pelo tempo e as roupas cobertas pela poeira de uma viagem exaustiva desde as terras de Canaã, atravessaram os portões imponentes do palácio egípcio. Eles entraram na sala de audiência, um lugar vasto, onde cada passo ecoava como um julgamento final. Ao chegarem diante do governador, eles não hesitaram por um segundo, prostraram-se com o rosto no chão, em sinal de total e absoluta submissão. Eles não o reconheceram.
Para eles, aquele homem sentado no trono era um semideus egípcio, uma autoridade inalcançável e perigosa. Jamais, nem em seus sonhos mais loucos, passaria pela cabeça deles que aquele governante era o irmão adolescente que eles jogaram em uma cova para morrer. José os olhou de cima de seu trono de ouro, e um turbilhão de emoções o atingiu como uma tempestade de areia avassaladora. Ele viu os rostos daqueles que roubaram sua juventude, sua liberdade e sua paz. Ele sentiu a raiva borbulhar em suas veias, mas também uma curiosidade angustiante que o consumia por dentro. Ele falou através de um intérprete oficial, mantendo uma máscara de frieza calculada e voz de trovão, embora cada palavra em hebraico que eles sussurravam entre si fosse como um choque elétrico atravessando sua alma. Ele decidiu testá-los até o limite. Ele os chamou de espias infiltrados e viu o pânico absoluto tomar conta de seus semblantes envelhecidos. Era exatamente o mesmo pânico que ele sentiu no fundo daquele poço escuro, quando clamou por misericórdia com voz rouca e recebeu apenas o escárnio e o desprezo de seus próprios irmãos de sangue. Mas o plano de José não era a morte deles. Ele buscava algo muito mais difícil, o arrependimento sincero. Escondido atrás de sua identidade egípcia, ele os ouviu confessar uns aos outros: certamente estamos sendo castigados hoje por Deus, pelo que fizemos ao nosso irmão José. Vimos a angústia terrível de sua alma quando ele nos implorava pela vida, mas não quisemos ouvir o seu clamor. Agora, o sangue dele está sendo cobrado de nossas mãos e não temos para onde fugir. Ao ouvir essas palavras de remorso genuíno, a armadura de gelo que José construiu ao redor do coração por 20 anos começou a rachar de forma incontrolável. Ele sentiu o nó na garganta apertar e teve que se retirar da sala de audiência às pressas, buscando um lugar isolado em seus aposentos privados para chorar onde ninguém, nenhum guarda ou servo, pudesse testemunhar sua vulnerabilidade. Ele lavou o rosto com água fria, respirou fundo, recompôs sua postura majestosa e voltou para continuar o teste necessário para a cura definitiva. Ele manteve Simeão como prisioneiro nas masmorras e deu um ultimato que abalou a estrutura de toda aquela família. Eles só veriam sua face novamente e teriam permissão para comprar mais comida se trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, até o Egito. José precisava saber com provas reais se eles fariam com Benjamim a mesma crueldade que fizeram com ele anos atrás. A jornada de volta a Canaã e o retorno posterior ao Egito foram meses carregados de uma tensão insuportável para todos os envolvidos. Quando eles finalmente voltaram para o Egito, trazendo o jovem e assustado Benjamim, José sentiu uma pontada de alegria pura, misturada com um medo profundo do que estava por vir. Ele ofereceu um banquete real a eles, servindo do melhor vinho e das iguarias que o Egito possuía. Mas a prova de fogo final ainda não havia terminado. José ordenou secretamente que sua taça pessoal de prata, um objeto de valor incalculável e símbolo máximo de sua autoridade, fosse escondida de propósito na saca de mantimentos de Benjamim. Assim que os irmãos iniciaram a viagem de volta para casa, sentindo-se aliviados, foram interceptados bruscamente pelos soldados egípcios em alta velocidade. A taça foi encontrada. O silêncio mortal que caiu sobre aquele grupo de homens no meio da estrada poeirenta foi ensurdecedor. A sentença do governador foi clara e sem volta. Benjamim seria escravo no Egito pelo resto de seus dias, e os outros 10 irmãos estavam livres para voltar para casa e dar a notícia terrível ao pai pela segunda vez. Aqui eu te pergunto novamente, e quero que você seja sincero consigo mesmo. Você acha que os irmãos de José realmente mereciam essa segunda chance após tanta maldade acumulada por décadas? Escreva sim ou não nos comentários agora mesmo.
Eu quero muito entender qual é a sua visão pessoal sobre o limite da misericórdia humana e do perdão. Foi nesse exato momento de desespero absoluto, onde a história de traição e luto parecia prestes a se repetir de forma trágica, que algo milagroso e transformador aconteceu. Judá, o mesmo homem que no passado sugeriu vender José como um objeto descartável para se livrar dele, deu um passo corajoso à frente. Ele não fugiu para salvar a própria pele como fez no passado. Ele se aproximou do governador com o peso de 1000 anos nos ombros, mas com uma voz carregada de uma coragem que só nasce do verdadeiro e profundo arrependimento. Com lágrimas pesadas nos olhos, Judá suplicou: "Meu senhor, eu imploro de joelhos por sua misericórdia. O meu pai já é um homem muito velho, e a vida dele está inteiramente ligada à vida deste menino. Se eu voltar para casa e o meu pai vir que o jovem Benjamim não está conosco, ele morrerá de tristeza no mesmo instante em que eu cruzar a porta. Eu me ofereço voluntariamente no lugar dele. Por favor, deixe-me ser seu escravo pelo resto dos meus dias. Deixe-me carregar as correntes da servidão, mas permita que o menino volte vivo para os braços do pai. Eu não posso e não vou suportar ver a dor que isso causaria a ele novamente." Ao ouvir o sacrifício heróico de Judá, a barreira de 20 anos de mágoa, solidão e raiva que José carregava desmoronou como as muralhas de uma cidade conquistada por um exército. Ele viu com seus próprios olhos que seus irmãos não eram mais aqueles mesmos homens perversos e egoístas de antigamente. A máscara egípcia finalmente caiu por terra. José não conseguiu mais conter o vulcão de emoções que explodia em seu peito. Ele ordenou, com a voz embargada pelo choro, que todos os seus guardas, servos e oficiais egípcios saíssem da sala imediatamente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por um grito de choro tão profundo, tão visceral e tão alto que foi ouvido em todas as dependências do palácio, chegando até os ouvidos curiosos da casa do próprio faraó. Ele tirou o pesado adorno real da cabeça, revelando sua verdadeira identidade, e olhou profundamente nos olhos de cada um daqueles homens atônitos e aterrorizados. Na língua de sua infância, com a voz de quem finalmente volta para casa após uma vida inteira, ele disse as palavras que mudariam a história: "Cheguem mais perto de mim, por favor. Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam. O meu pai ainda vive? Digam-me a verdade, por favor. Eu preciso saber." O terror absoluto tomou conta dos corações dos irmãos. Eles recuaram, trêmulos e pálidos, esperando que a vingança finalmente os alcançasse com todo o seu peso e fúria. Eles esperavam a morte imediata, as masmorras perpétuas ou o chicote do carrasco. Mas José não chamou os soldados para puni-los. Ele chamou o amor para curá-los. Ele estendeu as mãos trêmulas de emoção e disse: "Não fiquem aflitos, nem se culpem ou se torturem por terem me vendido para cá tanto tempo atrás. Olhem para o quadro geral. Foi para salvar vidas de uma forma extraordinária que o Criador me enviou adiante de vocês. O que vocês planejaram para o meu mal absoluto, o Deus de nossos pais transformou em um bem muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Não foram vocês que me enviaram para o Egito pela sua maldade, mas foi o próprio Deus, pela sua bondade, para me fazer pai do faraó e senhor de toda esta terra de fartura, garantindo que nossa família e nossa linhagem não perecessem da face da terra." O abraço que se seguiu naquela sala de trono foi uma das cenas mais poderosas de toda a história da humanidade. Não foi apenas um encontro de corpos físicos, foi o encontro de almas que estavam perdidas na escuridão do ódio, da inveja e da culpa sufocante por 2 décadas inteiras. José chorou abraçado ao pescoço de seu irmão Benjamim e depois beijou cada um de seus 10 irmãos, chorando com eles enquanto as velhas feridas de traição eram finalmente limpas, tratadas
e curadas. Ali, naquele chão de palácio real, o passado de dor foi enterrado sob o peso esmagador do perdão e uma nação unida e forte começou a nascer das cinzas de uma traição familiar que parecia impossível de ser superada. A história de José nos ensina que a vida é uma tapeçaria complexa e maravilhosa, tecida por uma mão divina que vê o quadro completo enquanto nós, meros mortais, vemos apenas os fios embaraçados e confusos do lado de baixo. Onde o homem vê um poço de morte e solidão, o Criador está cavando silenciosamente os alicerces de um trono de glória. Onde os irmãos viram um rival incômodo que precisava ser eliminado a todo custo, Deus estava preparando um salvador estratégico para preservar a descendência de uma promessa que atravessaria os séculos. A dor profunda de José foi o preço necessário pago antecipadamente para a sobrevivência de muitos. E a sua maior vitória na terra não foi se tornar o governador do império mais poderoso do mundo, mas sim ter se tornado o mestre absoluto de seu próprio coração, através da prática do perdão radical. Se essa história tocou o fundo do seu coração e te deu as forças necessárias para enfrentar os seus próprios poços e as suas próprias traições, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal agora mesmo para não perder os nossos próximos mergulhos nas maiores e mais emocionantes narrativas que moldaram a nossa história. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que você sabe que está passando por um momento difícil e precisa urgentemente de uma mensagem de esperança, reconciliação e fé hoje mesmo. Muito obrigado por dedicar o seu tempo precioso a essa jornada de reflexão conosco. Que a paz do Criador esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.